Nós temos ouvido muito falar na nossa geração sobre um conceito chamado minimalismo. Quem já ouviu falar desse conceito aí? Ser minimalista, menos é mais. É uma grande realidade na nossa geração. E esse insight dá tema para a nossa mensagem de hoje. Menos é mais. Vamos entender isso. Steve Jobs, o criador da empresa Apple, a empresa criadora do iPhone, do MacBook, do iPad, do iPod, produtos que revolucionaram a nossa geração, né? Quem não sonha com um iPhone? Uma máquina sensacional, que mudou a realidade da tecnologia. E quem mexe com tecnologia sabe do poder do Macintosh. É o computador dos computadores. Todos os computadores dão problema, menos o Macintosh. É a revolução. Alcança todos os aplicativos, todos os softwares, numa velocidade maravilhosa, processador que não trava, e todos os canais de televisão, agências de editoração de vídeos, de imagem, dependem do Macintosh hoje em dia. E ele é resultado de uma revolução tecnológica. Mas o fundador dessa empresa, Steve Jobs, no ano de 1984, ele saiu da sua empresa. E ele ficou muitos anos fora, 13 anos fora. No ano de 1997, o colégio de executivos da Apple recontratou ele, que havia sido o fundador da empresa. E a primeira reunião que ele foi fazer com os executivos daquela empresa, todos eles trajando roupas executivas, né, o social fino, aquela coisa toda, e trabalhando nos horários normais, de 8 às 18, todo aquele ritual profissional. Ele chega na empresa de camisa de malha, calça jeans e chinelo, e entra para aquela reunião. E quando eles dão a palavra para ele pegou a caneta, foi para o clipboard, aquele quadro que desenhou um quadrado, fez uma cruz, que viraram 4 janelas, e colocou na primeira, escritório. Na segunda, mobile. Na terceira, música. Na quarta, tátil. E disse assim: crie um produto para cada um desses quadrados. E em 3 anos, nós seremos a empresa de ações mais caras do mercado. Naquela época, a Apple estava sendo a empresa falida, tinha perdido o valor das suas ações no mercado, e eles tinham desenvolvido mais ou menos uns 300 produtos. Ele disse: joga tudo fora e desenvolve esses 4 produtos. E aí, para o quadrado do escritório, os cientistas de informática desenvolveram o MacBook. Para o quadrado móvel, ou mobile, eles desenvolveram o produto iPhone. Para o quadrado música, eles desenvolveram o iPad. E para o quadrado tátil, eles desenvolveram o iPad. iPod para música, iPad, que é o gerador do tablet. A Apple se tornou, em poucos anos, a campeã, a empresa mais cara da Bolsa de Valores. E eles lançaram um lema: contra a complexidade. E se tornaram uma empresa marcada por uma frase: a revolução da simplicidade. E aí nasceu e fortaleceu o conceito do minimalismo. Tanto que a logomarca da Apple é uma maçã mordida, que no começo era colorida e hoje é de uma cor só. O simples, o simples, o simples. Depois eles foram quebrando outros paradigmas. Funcionário não tem horário para chegar na empresa, chega a hora, tem que cumprir determinado horário de trabalho. Se ele vai de manhã e sai de tarde, se ele vai de tarde, sai de noite. E aí foram quebrando paradigmas, quebrando, e houve uma revolução e a empresa cresceu muito. Simplicidade fez o crescimento. Outra empresa que marcou pela simplicidade, a Coca-Cola. Quem aqui já tomou Coca-Cola de laranja? Coca-Cola de uva? Coca-Cola de limão? Coca-Cola só tem uma, não é? O refrigerante que mais vende no mundo
é um só. Simplicidade. O slogan da Coca-Cola durante muitos anos, e que revolucionou a marca da empresa, é: Coca-Cola é isso aí. Uma vez eu lendo uma revista, eu vi uma fórmula química lá, e embaixo estava assim, fórmula da Coca-Cola. E embaixo uma pergunta: mas qual o nome você vai dar para ela? Coca-Cola é isso aí. A simplicidade revolucionadora. Outra empresa que marcou revolução, Google. Quem aí usa o Google? Quem sabe o que é Google? O motor de pesquisa mais usado no planeta. Uma empresa que rende bilhões de dólares por ano. Quando você entra na página do Google, é uma página branca, com um quadradinho e uns botõezinhos que não tem nada escrito. Quando você clica, vai abrindo para as outras ferramentas. YouTube, que é a ferramenta de vídeo mais potente do mundo, o Gmail, e aí a máquina que a Google virou. Agora, quando você entra nos outros motores de pesquisa, Yahoo, que a gente quase não tem mais, UOL, AOL, Blink, o que você vê na página principal? Um monte de banner, fotografia, notícia, vídeo. Mas o Google, uma página branca. Essas empresas discerniram uma realidade. A humanidade está cada vez menos capaz de assimilar muitas informações ao mesmo tempo. Por isso o conceito do menos é mais é tão forte hoje em dia. Ever Simon, o homem que ganhou o prêmio Nobel da Economia, eu digo que é o ano mais lindo do século, 1978. Foi o ano que eu nasci. Ele, em 1978, há 44 anos atrás, ele disse uma frase: algum dia, essa abundância de informação vai gerar uma absoluta falta de atenção. O minimalismo fortalecendo a captura de informações necessárias. A geração X, que é por volta de 50 anos, tiveram que se adaptar a essa era digital. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem é dessa época, porque geralmente não gosta, né? Né, amor? Teve que adaptar a era digital. E essa geração, ela gosta de mexer muito no Facebook. Dizem que o Facebook virou a rede social dos, não vou falar a palavra, mas maduros. Por quê? Porque o Facebook foi criado em 2004. E quando o Facebook foi criado, essa geração teve que se adaptar a isso aí. Então era um negócio. Antes do Facebook, tivemos um treinamentozinho no MSN, no Orkut. Só os velhos lembrarão. Aí veio o Facebook. Então nós descobrimos como subir uma foto, subir um vídeo, para por aí. A geração de hoje tem Instagram, Snapchat, Twitter, um monte de rede social, que a gente não vai mais, por isso a gente fica no Facebook, estamos na nossa. Nossos 5.000 amigos no perfil. Paramos por aí. Por quê? Porque as gerações mudaram. A geração milenal, nascida em 81 a 93, esse nome de geração aqui varia, mas eu coloquei esses nomes que são mais fáceis. Eles se lembram, a galera nascida entre 1981 e 1993, os antigos com certeza, os mais antigos que isso, mas essa geração aí ainda se lembra dos jornais que se comprava na banca. Comprava o jornal para procurar emprego, os anúncios lá dos classificados. Tinha vários jornais que se compravam. Essa geração se lembra disso. Essa geração, nascida entre 83 e 91, ainda se lembra do orelhão, ficha, cartão. O cartão já foi uma revolução, né? A minha amada andava com um pacote de ficha dentro da bolsa. E depois que entrou o cartão, aí quando eu comecei a namorar com ela, foi o céu, porque ela sempre tinha um cartão para ligar. Eu nunca tinha, ela sempre tinha. Então essa geração ainda lembra disso. Televisões analógicas, aqueles tubos,
caixotão. Monitor de computador em preto e branco. Os 386, 486, 586 branquinhos, vocês lembram disso? Disquete. Essa geração lembra disso. Agora, os centenais, nascidos no ano de 2000, eles são os nativos digitais. Porque quando nasceram, já existia a internet. Essa geração, 2000 para cá, nascidos em 2000 para cá, é conhecido como a geração que recebeu o maior nível de informação tecnológica. Uma geração que já nasceu com um nível de informação tecnológica muito grande. Dizem que quando eu nasci, eu chorava na maternidade. Mas quando o Brian e o Richard nasceram, eles perguntaram para a Rosemary e para a Nani, lá na maternidade, qual a senha do Wi-Fi? Essa geração já nasceu assim. E eles acham que eu não sei dos aplicativos que eles têm no celular deles, querendo quebrar a senha da internet da igreja. Esses meninos são violentos. Ah, mas eu coloquei criptografado, tá? Esses meninos são violentos, eles têm Wi-Fi, não fica sem. Por quê? Porque a geração deles, eles sabem coisas que nós não sabemos. Qual pai aqui que não depende do filho para logar um negócio na internet? Meu filho me ajuda nisso, meu filho me ajuda naquilo. E quando o filho não quer fazer, ainda fala, se fosse para o seu amigo, você fazia, para mim demora. Eles sabem tudo. Essa geração já nasceu nesse volume de informação. Mas também é a geração conhecida como a geração cristal. São frágeis, instáveis, a partir do ponto de vista psicológico. Por quê? Isso não é a maldade das pessoas. Isso é o sistema do mundo. Estão imergidos no mundo, nós estamos imergidos no mundo, mas nós, como viemos de outra era, nós tivemos outras realidades, essa geração não. Então eles estão imergidos e nasceram no mundo, aonde tem um mundo paralelo da tecnologia. O mundo das redes sociais, de centenas e bilhões de aplicativos, de jogos. Então, essa geração não consegue prestar atenção em nada mais de 8 segundos. Vídeo de 30 segundos é grande. Áudio de 2 minutos não consegue ouvir. Essa geração não tem paciência de atender uma ligação. E ainda fala, para que ligação? Manda uma mensagem. Escolhe qual aplicativo você quer mandar mensagem. Facebook, Instagram, WhatsApp. Então eles estão... A cabeça está... É veloz, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vendo um monte de imagem ao mesmo tempo. E o emocional fragilizado, porque vivem fora de uma realidade. E como vivem fora de uma realidade, cria-se um mundo paralelo, e quando tem que encarar o mundo real, não quer encarar o mundo real. Lamentavelmente, é uma geração que está sendo marcada pela apatia, pela indiferença. Nada está bom, não quer fazer nada, não tem ânimo para nada, não quer conversar com ninguém. Vários transtornos psicológicos que há alguns anos atrás não existiam, hoje existem. De onde vem isso? Do acúmulo de informações no cérebro, levando para um mundo paralelo. Mas tem uma outra geração, que é os nascidos de 2010 para cá. Essa é a geração alfa. Esses nasceram 1000% na era digital. Esses não conseguem ser pesquisa psicológica. Esses não conseguem prestar atenção em nada mais que 3 segundos. Por isso que muitas vezes o pai fala uma coisa com o filho agora, passa 1 minuto, mas o negócio que eu te falei agora, o quê? Não lembra? Não é normal isso acontecer, gente? E a gente fica como que não lembra, mas não lembra, porque a mente está potencializada. Só que para essa geração, já saiu, já foi lançado e já existe um universo tecnológico ainda mais agressivo, que é o metaverso. O metaverso, você pode viver conectado. O metaverso, você cria um avatar, um personagem que ele pode ter o tamanho que quiser,
aparência que quiser, e você constrói uma cidade, coloca um óculos, fica na frente do computador, vai na padaria, vai no banco, vai na igreja, vai em qualquer lugar. E a consolidação do metaverso vai fazer o quê? Uma geração que vai viver dentro de um quarto. Melhor que seja escuro, para que o óculos funcione bem, e ele interaja, converse, crie amigos que não existem na realidade. Não sabemos aonde isso vai parar, mas sabemos que isso é o avanço da tecnologia. Vai se construindo um mundo paralelo, que nasceu com a essência do minimalismo. A evolução do simples deu certo para o mundo globalizado. No universo, por exemplo, do designer, da moda, da arquitetura, da produção de vídeo, cinema, música, engenharia e por aí vai, a palavra de hoje em dia é minimalismo. Poucas cores, imagens simplistas, traços básicos, retos. Essa evolução da tecnologia, somada com a simplicidade dos conceitos, geram um mundo extremamente veloz, conectável e acessível. Eu sou geração, eu estou um pouquinho para lá da geração X, tenho 44. Sabe com quantos anos de idade eu vi o primeiro computador? Eu vi o primeiro computador na minha vida? 15 anos de idade. Eu vi, eu não toquei, eu vi. Eu achei um negócio do outro mundo. As teclinhas que batia, pegava um negócio de plástico e aparecia uma setinha lá na tela. Eu achei aquilo sensacional. 15 anos de idade. Sabe com quantos anos eu fui ter o primeiro celular? Nokia 6120. Quem lembra desse? Quem lembra desse? Nokia 60. Eu tinha um Motorola também, que ela era um tijolo, colocava numa capa aqui assim. Vocês lembram disso? Aquela bateria durava 10 dias. Fazia nada também, só ligava. Abria, né? Não, aquilo era demais, gente. Eu fui ter o meu primeiro Nokia 6120 e eu já era casado. Eu e a Dani fizemos um investimento. Podia ter guardado aquele aparelho, né? Não, depois veio o BlackBerry. Quem lembra do BlackBerry? Você rodava a bolinha assim, a evolução. Depois veio o StarTAC, era da Motorola também, era mais fininho. E a coisa foi revolucionando. Hoje em dia, falta arroz na cozinha, mas não falta celular no bolso. Isso é o quê? A evolução. Essa evolução que deu certo para o mundo globalizado e que fez as coisas exteriores ficarem extremamente acessíveis e fáceis, gerou um efeito contrário muito intenso. O acesso fácil faz a alma desejar excessivamente, levando para quem vive essa experiência, ter o conceito de que para ser alguma coisa, primeiro é necessário ter muitas coisas. O psicológico fica bombardeado de informações, desejando sempre mais, sofrendo cada vez mais, desejando mais e sofrendo por ver os outros tendo aquilo que não se tem. E essa informação está muito fácil e na palma da mão, e as redes sociais exploram muito bem uma faceta do psicológico humano, que é a exibição. As redes sociais são, na verdade, verdadeiras vitrines de ostentação. E é a realidade, é a realidade que está. Então a pessoa vê o amigo lá tirando uma foto com um carro novo, aí ele olha para a garagem dele e tem um carro velho. O que vai acontecer com esse coração? Sofrer, fazer comparações. Aí vê a foto de um tênis novo, aí não tem, aí quer ter, aí vai trabalhar para ter, para mostrar. Então hoje em dia a máxima é, o importante não é a foto, é a postagem. A foto nem precisa,
Postou é mais importante do que ter o registro. Antigamente, não, a gente tirava foto. Quando eu falo a gente, se parece que está defendendo a geração antiga, né? Mas a geração que está viva na Terra pratica esse tipo de coisa. E isso é uma realidade psicológica do mundo. A gente batia foto. O filme era de 36 poses. Quem lembra do filme da Kodak? Era de 36 poses. E aí você tinha que mandar revelar na farmácia, no armarinho, em algum lugar. E torcer para nenhuma tremer. Porque se tremesse, perdeu. Hoje em dia, a galera coloca batedor de foto automático. Cada aperto que der, 15 fotos que tira. E está tudo lá. Se perder alguma, tá tudo, as outras estão salvas. E aí eu já mostro aquela foto. E o pensamento superficial é, não, eu quero expandir a minha felicidade. Só que essa expansão da felicidade também tem um efeito contrário, também tem um efeito revés. Essa é a realidade de hoje em dia. Então, esse avanço vai gerando na alma uma insatisfação tão grande que acontece um engarrafamento emocional. E esse engarrafamento emocional é o quê? As pessoas viverem presas dentro de si mesmas, em amarguras, em tristezas, em angústias, porque o meio humano nos faz ser um produto que quer ter tudo que essa geração menos é mais, esse mundo minimalista, tecnológico e evoluído oferece. E aí, a humanidade perde a noção. Tem um pregador que eu gosto muito de ouvi-lo. Ele estava contando um testemunho e disse: eu fiquei impactado na África. Eu fui para a África para pregar lá, fazer um trabalho missionário. E nós chegamos na igreja, as igrejas da África, né? Normal 3, 4 horas de adoração. Os cultos geralmente duram 6 horas. É a cultura deles. E ele disse que no momento das ofertas o pastor abriu para testemunhos. E aí uma irmã levantou o dedo e falou: eu quero dar um testemunho, Deus é bom. E foi para frente como uma original africana gospel, naquela balançadinha de pé assim, e foi, e o som fluindo, e ela pegou o microfone e começou a dizer: eu quero dizer que Deus é bom, Deus é bom. E ele: qual terá sido o milagre? O morto ressuscitou. Ele disse que ficou naquela expectativa, né? E ela falou: irmãos, eu fiquei 3 meses orando por um par de sapatos. E hoje, eu vim para o culto, depois de muito tempo, calçada. E a igreja... E ele disse que quando ele olhou o pé da irmã, um sapato velho, gasto, com certeza uma doação de algum país que mandou donativos para a África. E ele disse que começou a pensar, e quando eu ouvia ele falando, eu também comecei a pensar. Eu nunca orei por um par de sapatos. Eu, Rony, nunca orei por um par de sapatos. Eu nunca tive que orar profundamente para beber água. Mas os nossos irmãos africanos oram para beber água limpa, para calçar, para vestir, para comer com dignidade. Olhando para isso, quando a gente toma um choque de realidade desses, a gente percebe que muitas vezes a gente chora de barriga cheia. É ou não é, gente? A gente está triste, a gente está frustrado, a gente está infeliz, tendo um monte de coisas, conseguindo um monte de possibilidades, com um monte de realidades acessíveis para que nós possamos avançar. Nós somos pessoas que vivem numa cultura onde todos têm o direito de sonhar com uma vida melhor, mas existiram gerações e culturas que nem sonhar com uma vida melhor não podiam. E aí a gente fica se martirizando, sofrendo, andando numa vida de comparações, porque fulano tem o que eu não tenho, porque fulano faz o que eu não faço, porque fulano consegue o que eu não consigo, e parametrizando a nossa realidade existencial por uma verdade paralela. Qual a verdade paralela? O mundo visível.
Porque ninguém posta suas tragédias. Ninguém posta suas angústias. Ninguém posta suas crises. Posta suas alegrias. Porque, na verdade, os veículos tecnológicos foram feitos para isso, para criar um mundo aparente. E a humanidade que criou esse mundo aparente não é a grande vilã. O grande vilão é aquele que está por trás desse pano de fundo. É aquele que veio para roubar, matar e destruir. A tecnologia não é demoníaca. Não estou falando isso. Eu estou falando que o psicológico humano, refém da tecnologia, entra em uma cadeia invisível que o diabo constrói. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida. E tenhamos vida em abundância. Jesus nos chamou para ter uma vida leve e sermos simples, não por fora, por dentro. Entenda comigo, a simplicidade e o minimalismo da tecnologia por fora constrói um mundo complexo, excessivo e engarrafado por dentro. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus nos deu uma proposta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se até aqui você se identificou, e num rápido raciocínio, você percebeu que você está cansado e sobrecarregado, eu quero te dizer que Jesus tem alívio para você hoje. E se você recebe isso, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Todo excesso geracional faz com que nossa vida seja cansativa e sobrecarregada. O que é o excesso geracional? Essa polarização, globalização, multiplicação de conceitos, facilitação de acessos, faz com que a nossa vida se torne cansativa, desejosa, excessiva, sobrecarregada. Ficamos presos em frustrações. Temos vida e saúde, mas paramos de sorrir, porque não conseguimos mais observar as pequenas belezas da vida. Não conseguimos mais comer uma fruta sem incisão de gordura, de açúcar, e sentir o sabor dela. Quem consegue perceber o açúcar que tem num abacate? Quem consegue perceber o açúcar que tem num café in natura? Quem consegue perceber o sabor gostoso de um morango? Mas nós estamos acostumados com sorvete. Uau! Nós estamos acostumados com café com açúcar. Nós estamos acostumados com a coxinha, com o pastel assado, com a empada, com o ovo frito. Então, a gente consome excesso, eu não é, gente? Isso aqui não é uma crítica, não, isso é uma reflexão da realidade. O que você prefere? Um alface ou um biscoito recheado? Fala rápido. Ah, os que falaram alface aí estão de dieta. Os que falaram alface estão de dieta. Preferir naturalmente um alface ou um biscoito recheado? Você vai preferir o biscoito recheado. Agora, quando você passa por uma maturidade na vida, você cresce, você vê como é que aquilo é, que não sei o que, você engorda pra caramba, você tem que emagrecer, você vê os prejuízos, não sei o que, aí você fala, racional e inteligentemente, o alface. Mas, como produto do meio, o biscoito recheado. É ou não é, gente? É ou não é? Sempre tem os contraditórios, mas que não come verdura, né? Já almocei nessa casa. Então, o que é isso? Isso é a realidade da nossa geração. Nós paramos de perceber os sabores. Eu também passo por isso. Eu também passo por isso. Às vezes a gente vê assim, eu vou corrigir a alimentação. E aí você entra num processo. Deus abençoe que continue sempre, que fique. Mas a gente fala, não, como que um brócolis é gostoso, gente?
como que a carne branca é saborosa, como que tem sucos numa carne de peixe. Mas a gente para de perceber isso. Sabe por que eu estou falando isso? Para a gente entender como nós perdemos a sensibilidade emocional e nos psicoadaptamos no mundo de excessos. No mundo onde todo mundo que está aqui vê pessoas sofrendo acidente, morrendo, e uma galera filmando sem fazer nada pela vítima. Pessoas, seres humanos tirando vida de seres humanos por conta de uma fechada no trânsito. Agressões dentro de casa, descabidas, palavras terríveis. Por quê? Não tem sensibilidade. Sabe o que é isso? Isso é resultado de uma realidade que simplificou por fora e complicou por dentro. E a proposta de Jesus é simplificar por dentro e viver liberto por fora. E ir além de qualquer complexidade. E ter um emocional inabalável. Nos tornamos reféns do passado, amedrontados pelo futuro. Não valorizamos o presente, que se chama hoje. Não temos um minuto de alívio. Envelhecemos no único setor da nossa existência humana que poderíamos ser forever young, jovens para sempre, nas nossas emoções. As emoções têm o poder de não envelhecerem, mas nós vemos cada vez mais os jovens com posicionamentos e atitudes de idosos, ranzinzas, orgulhosos, soberbos, desanimados, depressivos, mal-humorados, não querem conversar, não tem prazer com nada. Quem aqui já ouviu a frase, o que você quer da vida? Não sei. Qual o seu sonho? Nenhum. O que te empolga? Nada. Isso é normal hoje em dia. Isso é normal hoje em dia. Por quê? Porque parece que o mundo maravilhoso que Deus criou virou uma coisa sem graça e preto e branco. Que o interessante é o entretenimento. Porque o entretenimento do minimalismo e da tecnologia humana desperta áreas no nosso cérebro superficiais. Mas a realidade de sustentabilidade da vida precisa e é trabalhada em realidades profundas dentro de nós. Aqueles que admiram o sol, admiram as nuvens, olham para as árvores, veem a diferença da tonalidade das cores, choram ao ver um passarinho cantar, tem revelação no monte ao olhar para um urubu, é chamado de maluco. Esse cara está tendo revelação com o urubu, mano. Eu quero aqui, ó. Mas Jesus quer que nós olhemos para dentro de nós e saiamos dessa prisão do meio e nos tornemos um farol para iluminar uma geração que anda em trevas. Por isso nós somos sal da terra e luz do mundo em qualquer geração. A palavra de Jesus é a mesma. Quando não olhamos para as palavras de Jesus, não simplificamos o interior, as palavras mansidão e humildade desaparecem do nosso cenário psíquico e são deletadas do nosso vocabulário. Porque afinal, somos tão ensimesmados e cheios de direitos e poderes que eu não baixo minha cabeça para ninguém. Submissão, coisa do passado, coisa antiga, coisa repressora. Bença pai, bença mãe, coisa de velho. Honra, valor, abrir a porta para a esposa. Não tem mais, tudo igual, não precisa disso mais.
vai perdendo essas premissas. Por quê? Porque virou um produto do meio. A chave para essa mudança, a chave para abrir a porta que te leva à liberdade e te faz um ser completo, capaz de influenciar e discipular a geração no caminho da saúde emocional. Não estou falando nem do caminho espiritual ainda, vou falar, mas estou falando no caminho da saúde emocional. Se você praticar esses princípios simples que nós estamos ministrando hoje, nesse culto de domingo à noite, você vai chegar na sua escola amanhã e vai achar um monte de colegas de sala que vão parar para te ouvir, vão melhorar a vida ao ouvirem os princípios de Jesus Cristo, porque isso faz a vida humana ser melhor. A chave para essa mudança é andar na contramão do sistema. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Olha a inteligência do escritor bíblico. Não vos conformeis com esse século. Então, cada geração tem que viver uma inconformidade de sistema para ser liberta dentro da sua geração. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa carta magna da liberdade psicológica e existencial é iniciada com um grito: rogo-vos. Carlos Drummond de Andrade, o grande escritor brasileiro, disse o seguinte: precisamos conhecer as expressões no mais profundo para explorá-las no mais alto cume da sua pertinência de comunicação. O termo rogo-vos vem de um original grego que significa: estou berrando para vocês, estou gritando, estou clamando, estou suplicando. Então o grito bíblico ecoa por todas as gerações: rogo-vos, pois, irmãos. Eu estou gritando para vocês: não se conforma com esse século, seja ele qual for. Transforma a sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Apresentar-se como sacrifício agradável é viver a essência de Deus. Isso é apresentar-se como sacrifício agradável a Deus, prestar um culto racional. E qual é a essência de Deus? A essência de Deus é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui Jesus ensina literalmente que a simplicidade verdadeira está por dentro. A religião criou centenas de regras, rituais, códigos para se aproximar de Deus. Deus deixou para Moisés o decálogo, 10 mandamentos. As linhas rabínicas foram construindo sistemas para se cumprir os Velhos Testamentos, a ponto de que na época de Jesus os rabinos ensinavam na sinagoga aproximadamente 680 regras e critérios para se cumprir os mandamentos de Moisés, mais 300 e tantos rituais, tudo isso para se chegar perto de Deus. E Jesus, sim, ele foi o minimalista perfeito: ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Acabou o problema. Acabou o problema. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Você está no céu. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa simplicidade na alma faz saber e experimentar a verdadeira prioridade da vida. A verdadeira prioridade da vida é estar perto de Deus e não precisar se sentir melhor que ninguém para ser feliz. Quem está entendendo? Essa é a verdadeira simplicidade. Estar perto de Deus, amar o próximo como a mim mesmo.
Não preciso ser melhor do que ninguém. Também não sou pior. Amo como a mim mesmo. Me amo. Porque o minimalismo tecnológico faz a humanidade não se amar, mas amar o que tem. Ou amar o que deseja. Não se amar como é. E isso entra na esfera física de uma forma avassaladora. O padrão de beleza é qual? Então, eu sou grande demais, eu sou baixo demais, eu sou gordo demais, eu sou magro demais. Nós não assistimos aí as reportagens de pessoas que vão passando por cirurgias plásticas, e se torna uma coisa até mesmo assustadora, porque são insatisfeitas e querem ir construindo. Anteontem eu vi aí a reportagem da mulher que tem a maior boca do mundo, gastou 50 mil reais com incisão aí de botox, não sei o que, uma boca para mim horrorosa, desse tamanho, lado para cima, lado para baixo. E não tem jeito de ser feliz. Não tem jeito de ser feliz. Por quê? Isso é a doença da mente, a doença da alma. Perde a simplicidade, é o padrão do mundo. Então, eu não preciso ser melhor que ninguém para ser feliz. Eu posso estar perto de Deus com uma atitude: amá-lo acima de tudo. Quando eu começo a praticar isso, a simplicidade correta me traz mansidão, humildade, me liberta do jugo. É o que Jesus continuou falando nos versículos 29 e 30 de Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você já está encontrando descanso aí? Você já está entendendo a chave? Quem está entendendo, diga amém. E achareis descanso para as vossas almas. Mansidão, humildade. Quando Jesus estava sendo julgado, os romanos perguntavam para ele: tu és o rei dos judeus? Ele respondia: tu o dizes. Os judeus perguntavam para ele: tu és o filho de Deus? Ele dizia: tu o dizes. As respostas de Jesus num cenário de total estresse e ameaça de morte violenta, as respostas dele com autocontrole demonstram que ele tinha total domínio sobre a situação. Qualquer um de nós, numa situação polêmica, quer ter razão, é ou não é? Por que tem briga dentro de casa? Porque quer ter razão. O homem quer ter razão, a mulher quer ter razão, o irmão quer ter razão, a irmã quer ter razão, e fica naquela coisa que é razão, e a gente vai se desgastando. Bate no peito e fala: sou crente, mas não sou bobo não. Quer ter razão. Diante de uma ameaça de morte, de um julgamento, onde o réu poderia fazer a sua defesa, porque quando a autoridade romana perguntou para ele, deu para ele o direito de defesa, ele não teceu uma peça jurídica em sua defesa. Quantos argumentos será que Jesus teria para confrontar os romanos? Tu és o rei dos judeus? Está escrito em Malaquias, está escrito em Isaías: o menino vai nascer, eu nasci em Belém, cumprimento de profecia. Então, quanto ele poderia falar horas, justificando e comprovando que ele era o rei dos judeus? Quando os judeus perguntaram para ele: você é o filho de Deus? Quantos argumentos ele teria para provar para os judeus que ele era? Mas ele não foi agressivo, ele não foi ranzinza, ele não foi soberbo, ele não foi orgulhoso. Ele sabia que a resposta mansa dele o levaria para a cruz. Mas Jesus não precisava de nada, ele era. E ele disse: tu o dizes. E começou a apanhar, e foi levado para a cruz. Mas ele disse: ninguém me prendeu, eu me dei. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava sendo preso, ele estava livre, e os seus acusadores estavam presos. No ódio, na ira, no orgulho, na soberba, no sistema do mundo. Grave essa frase no seu coração. A mansidão é o oxigênio das emoções e o pulmão dos pensamentos. A mansidão é o oxigênio das emoções e o pulmão dos pensamentos. Ah, quando podemos ser humildes. Ah, quando podemos ser mansos.
nós damos tapas de luvas para todo lado, lições de sabedoria, sem termos orgulho. Damos razão a quem quer ter razão. Olhamos o ser humano vendo por trás do pano de fundo que esconde os escombros de uma alma contaminada pelos excessos dessa geração, e vemos que ele precisa do amor de Deus. Olhamos a vida e entendendo que nessa terra nós estamos de passagem, ninguém fica para semente, somos peregrinos, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, que doçura, sabedoria, humildade, companheirismo vale muito mais que milhões de dólares, que viver a presença de Deus todos os dias, caminhar com Jesus, vale mais do que todas as realizações. Nós vemos uma geração cansada e sobrecarregada, tirando foto em Dubai, mas olha para os olhos, estão cheios de olheiras, porque todo aquele luxo, pompa e circunstância não faz o que a simplicidade da alma poderia fazer. Nós assistimos uma geração que come caviar, que come aquela picanha que custa R$740 o quilo, carne de vaquio, isso aí, mas não sabe o sabor verdadeiro que tem um arrozinho de feijão com ovo frito e gema mole. Sabe apreciar as coisas simples, que é o requintado e morre pelo requintado, está morrendo sem ver, está psicoadaptado. Sabe qual é o nome disso, gente? Lepra. Sabe o que é a lepra? A perda da sensibilidade. E nós vemos uma humanidade leprosa nas emoções, que não consegue viver a mansidão de Jesus e a simplicidade que Ele oferece. Esse é o fardo de Jesus. Mas quando nós tomamos sobre nós o fardo de Jesus, da mansidão e da humildade, nós temos uma gestão completa sobre nossas emoções e pensamentos, a ponto de sermos perdoadores, a ponto de amarmos, a ponto de sermos inabaláveis. Isso é ser rico. Sabe o que é ser rico? Não é aquele que mais tem, mas é aquele que menos necessita. Isso é ser rico. A gente pode ser feliz com pouco, mas a gente precisa perceber o valor do que chamamos de pouco. Essa riqueza que Jesus nos prometeu. Que hoje você possa olhar para dentro de você mesmo e eliminar toda a complexidade que a vida te levou para isso. Como eu disse, isso não é uma palavra de acusação para ninguém, isso é uma reflexão sobre princípios e premissas que todos nós vivemos. Não tem problema ter um celular, ter um iPhone, ter um MacBook, glória a Deus que venha, tem aplicabilidades muito boas, para fazer coisas muito boas, mas não seja um refém disso, não seja um prisioneiro disso. Não tem problema andar de carro, mas se precisar andar de ônibus, não morra por isso. Não tem problema viajar, não tem problema comprar, não tem problema realizar, não tem problema fazer, mas que isso seja exo, esteja fora, não endo, dentro de você, dominando a sua alma. Seja livre num mundo de escravos. Tenha a presença de Deus, tenha lágrimas para chorar, reconheça os valores da vida, valorize as pessoas que estão do seu lado, porque amanhã elas podem não estar. Antes de brigar, de xingar, de virar a cara, pense que amanhã essa pessoa pode não estar mais com você. A vida é isso aqui, passa, é um conto ligeiro. Tem valores que nos curam de dentro para fora. Essa foi a leveza de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aquele que não se tornar como uma criança não é digno do reino. Porque a criança, quando ainda não contaminada por essa enxurrada de ostentação do mundo de hoje, ela é simples.
ela consegue valorizar as pequenas coisas. Ela crê sem barreiras. E é isso que Jesus tem para nós. Uma vida leve. Viajar sem bagagens, sem pesos, sem fardos. Quando eu era pequeno, a gente ia muito para a Bahia, que é o estado da minha mãe. E era tudo muito difícil. A gente ia para a rodoviária de Belo Horizonte carregando umas malas pesadas. E pensa numa baiana farofeira. Minha mãe. Lata de farofa com frango, refrigerante baré, lata de tropeiro. A viagem demorava. A gente pegava o busão em Belo Horizonte, vinha para Vitória, descia em Vitória, pegava o Águia Branca, ia até Pedro Canário, descia em Pedro Canário, pegava o outro ônibus que eu não sei o nome, para ir para Alcobaça. Pensa no negócio doído. E eu grandão, 8 anos desse tamanho, mamãe já tacava mala nas minhas costas. Quando eu cresci, aprendi, descobri a vida. Pensa das coisas que eu mais gosto de fazer: viajar sem bagagem. É o luxo, mano. Chegar lá, eu compro a camisa. É a coisa mais legal que tem. Pra que toalha? No hotel tem, escova de dente tem lá. Tudo lá. Viajar sem bagagem. Bagagem gera dor, gera peso. Jesus quer que você nessa terra viaje sem bagagem. Tem carro, tô feliz. Não tem carro, tô de bicicleta, tô feliz. Não tem bicicleta, tô de ônibus, tô feliz. Tô com casa, compra e paga, tô feliz. Tô com casa alugada, tô feliz. Tô com carro novo, tô feliz. Tô com carro velho, tô feliz. Tô com roupa nova, tô feliz. Tô com iPhone, tô feliz. Tô com qualquer um, tô feliz. Esse cara é feliz. O segredo da minha alegria é Jesus. Você é bobo. Eles são tão pobres que tudo que eles têm é o dinheiro. A minha verdadeira mansão está no céu. Isso nos liberta. Simplicidade na alma. Alcance isso. Busque isso. Saia da manipulação, do engodo. Jesus venceu o mundo na simplicidade. Jesus disse: os lobos têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não estava dando uma aula de pobreza, não. Ele estava dizendo: eu não me preocupo. O mundo é o meu quarto, é minha sala, é minha cozinha. Eu venci o mundo. E não temos notícia de Jesus passando necessidade. Pelo contrário, o ministério dele era tão próspero que tinha um ladrão e mesmo assim não faltava. E ele amou o ladrão até o fim. Riqueza não é o que mais tem, é o que menos precisa. Prosperidade não é excesso, é ausência de necessidade. Não construa necessidades, viva a liberdade que Cristo te libertou. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não voltai-vos a vos submeter de novo a jugo de escravidão. Quero contar uma história para vocês para concluir essa mensagem, para que você possa entender uma coisa. Na Índia, um mestre hindu viu que um discípulo dele estava muito bem espiritualmente, só precisava de isolamento e concentração para alcançar a sua elevação espiritual proposta dentro da sua religião hindu. Falou com ele: vai para a vila, pega a tapera. Tapera é uma cabana de palha mais simples que tiver e mora lá. Ora que Deus vai trazer, o Deus deles vai trazer o alimento. Não se preocupe com nada, viva leve. O discípulo foi, orou a primeira semana. Final da primeira semana teve que lavar a sua cirola, roupa íntima do homem, né? Teve que lavar. Lavou, colocou para secar. No outro dia de manhã foi vestir. Mas percebeu que as ratas, na Índia tem muito rato, tinham comido a sua cirola. Estava toda rasgada, furada. E ele: meu Deus, como fazer? Foi para a vila, pediu: alguém pode me doar uma cirola? Conseguiu uma doação. Mesma coisa, as ratas mordiscaram a cirola de novo. Aí ele falou: não vou ficar pedindo cirola na vila.
vou arrumar um gato. Arrumou um gato. Resolveu o problema do rato. Mas o gato precisava de leite. Ele precisava manter o gato. Arrumou uma vaca. A vaca precisava comer. Vou ter que arar a terra aqui ao redor da tapera para plantar, para colher, para dar de comer para a vaca, para fazer um pasto. Começou a trabalhar. Viu que o negócio dava muito trabalho, ele não tinha mais tempo para orar, não tinha mais tempo para meditar. Vou chamar uns amigos aí para fazer isso por mim, para que eu possa orar. Mas ele tinha que supervisionar o trabalho dos amigos. Vou me casar para que a minha esposa supervisione para mim. Casou. A esposa foi supervisionar o trabalho. Eu acho que o nome dela era Daniela, porque o negócio prosperou. Ela supervisionou, o negócio prosperou. E aí eles tiveram que trabalhar, vieram outras vacas, e o negócio foi crescendo, passou uns anos. O mestre veio na vila. Quando chegou na vila, olhou. Onde era a taperinha humilde dele, agora era uma fazenda cheia de funcionários e animais. Aí o mestre: meu filho, o que você fez da sua vida? Era para você meditar. Olha o que você fez, agora você está soberbado, você não tem tempo mais para orar. Ele falou: mestre, se eu te contar você não vai acreditar, mas essa foi a única forma que eu arrumei para cuidar das minhas cirolas. Sabe o que eu aprendo com isso? Todos nós conhecemos essa trama da complexidade da vida. A vida nos suga para seus excessos, do mesmo jeito que o imã suga o ferro. Não é verdade, gente? São as responsabilidades, elas estão aí. A gente tem que dar conta. E vai sugando, e vai sugando. E para uma coisa a gente precisa de outra, e para outra a gente precisa de outra. Para acessar uma conta bancária a gente precisa do aplicativo. Para ter o aplicativo a gente precisa do celular. Para acessar o aplicativo do celular, a melhora do celular tem que ser boa, porque tem que ter um outro aplicativo para combater o vírus. E assim a gente vai. E perde o fio da meada. Tome hoje uma decisão de viver a simplicidade na alma, de estar nesse século e não ser manipulado por ele, mas irrigar com vida o deserto psicológico das gerações. E sabe qual é essa decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias? Romanos 12, 1 e 2. Se coloque de pé nesse momento. Vamos ler juntos esse texto. Essa é a chave. Vamos lá no 3. 1, 2, 3, juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Vamos lá? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a receber o fardo leve e suave de Jesus? Você é maior. O que está em você é maior do que o que está no mundo. Transforme a sua mente todos os dias. Decida suas prioridades. Tenha uma vida digna. Seja simples. Seja manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Feche seus olhos nesse momento.